It is good to see you this morning. É muito bom ver você esta manhã. Are you happy in the Lord today? Você está feliz com o Senhor esta manhã? Could I ask you to do something for me? Posso pedir a você para fazer algo por mim? Could I ask you to stand to your feet? Posso pedir para que você fique de pé And let's take a moment e tirar um momento and lift our hands to the Lord e levantar as nossas mãos ao Senhor and welcome His presence in our e midst. dar um bem-vindo a Ele no nosso meio. Let me hear you worship Him this Deixa eu morning. ouvir você adorá-lo esta manhã. Father, we come before you in the name of your Son Jesus. Deus, nós vamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. We welcome the Holy Spirit in our midst. Nós damos um bem-vindo ao Espírito Santo no nosso meio. We are your people. Nós somos o Teu povo. And we have come here this morning for one E reason. nós viemos aqui essa manhã por uma razão. And that is to worship Jesus Christ. E isso é para adorar a Jesus Cristo. To give glory and honor to all that you have done for Para us. dar a honra e glória por tudo que o Senhor tem feito por nós. We thank you for the cross. Nós te agradecemos pela cruz. We thank you for the resurrection. Nós te agradecemos pela We ressurreição. thank you for the outpouring of the Holy Spirit. Nós te louvamos pelo derramar do Espírito We Santo. thank you that you have saved us. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos salvou. You have washed our sins away. O Senhor lavou os nossos pecados. And soon and very soon, E perto, muito perto, we will be in your presence forever. nós estaremos na tua presença para sempre. Have your way in this service this morning. Faça da maneira que o Senhor quiser nesse culto desta manhã. Minister to your people. Ministre para o teu povo. And we give you all the praise and glory. E nós te damos todo o louvor e toda a glória. And everybody said, Amen. E todo mundo diga: Amen. Hallelujah. You may be seated. podeis assentar. It is indeed an honor to be here this morning. É um grande prazer e uma honra estar aqui esta manhã. We've had a wonderful time this weekend. Nós tivemos um excelente final de semana. Last night was a phenomenal service. Ontem à noite foi um culto fenomenal. And we thank the Lord for it. E nós agradecemos ao Senhor por isso. We'll be back ministering this afternoon at 5:30. Nós estaremos de volta aqui à tarde, às 5:30. And as we ministered last night on the Holy Spirit, E como nós ministramos ontem à noite sobre o Espírito Santo, we'll be ministering on the Holy Spirit again tonight. nós vamos falar sobre o Espírito Santo novamente hoje à noite. And so if you're able to be with us, Então, se você puder, venha estar conosco. we want you to be here. Nós queremos que você esteja aqui. I was watching the video that they were showing. Eu estava olhando o vídeo que foi mostrado agora. I don't have the slightest idea what was said on the video Eu não tenho ideia nenhuma do que foi falado, because I don't speak Portuguese. porque eu ainda não falo português. But I am in very capable hands this morning. Mas eu estou em boas mãos essa manhã. Muito obrigado. Thank you very much. I appreciate it. Thank you, sir. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you. You've been so nice to me. You've been so kind. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. Thanks. Alton has been such a great host this weekend. O Adalto tem sido um excelente hospedeiro. He's been driving me around. Ele me dirigiu, levou aí para fazer um tourzinho na cidade. Fomos no Mirante ali no Mangabeiras. Giving me a tour of the city. Passamos ali na Avenida Afonso Pena. Mostrei a Assembleia. But the most important thing, Mas a coisa mais importante churrascaria. foi a churrascaria. I want to thank Pastor Quem Linus. quiser pagar hoje para ele um churrasco à noite, eu vou de sobressalente. What he's saying is, if anybody wants Agora ele vai almoçar em casa, mas à noite nós podemos ir. Já liga aí para o Farroupilha aí, o nosso querido Geraldo, liga lá, fala, deixa lá uma mesa. Alguém, Deus vai tocar em alguém. He said God is going to touch somebody to pay you for the churrascaria tonight. I've ate too much already. Eu já comi bastante aqui nessa cidade. We want to thank Pastor Linares for his kindness. Queremos agradecer ao pastor Linhares pelo seu carinho. It has been a great privilege to get to know you. Tem sido um grande privilégio poder conhecê-lo.
And I can sense in you the heart of a shepherd. E eu posso sentir em você o coração de um verdadeiro pastor. And I have looked forward to be able to coming back sometime in the Lord's providence. Olha, e eu quero voltar aqui novamente, segundo o que Deus vai nos dar essa oportunidade. But thank you for your kindness. Obrigado pelo seu carinho. Open your Bibles this morning Abra sua Bíblia esta manhã, to the great book of o Exodus. grande livro de Êxodo. We will go to Exodus chapter 15. Iremos ler Êxodo capítulo 15. We'll begin reading this morning from Exodus chapter 15, verses 22, 23, 4, and 5. Nós começaremos a ler esta manhã Êxodo capítulo 15, versículo 21, 22, 23, 24 e 25. And the word of the Lord says this. E a palavra de Deus diz assim: So Moses brought Israel from the Red Sea. Depois fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. And they went out into the wilderness of Shur. E eles saíram do deserto de Sur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. E eles andaram 3 dias no deserto e And- não encontraram água. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Therefore the name of it was called Marah. Por isso chamou-se o seu nome Mara. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? And he cried unto the Lord, E ele clamou ao Senhor, and the Lord showed him a tree, e o Senhor lhe mostrou lenho, which when he had cast into the waters were made sweet. que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. And I will stop right there. E eu vou parar por aí. And I want to minister just for a few minutes this morning. E eu quero pregar por poucos minutos esta manhã A message entitled, uma mensagem com o título: The Bitter Waters of Marah. As águas amargas de Mara. Would you bow your heads? Você pode curvar sua cabeça. We come before you this morning Deus, nós chegamos diante de Ti, in the mighty name of Jesus. no nome poderoso de Jesus. Lord, we thank you Senhor, nós te for the agradecemos, Spirit of the Lord porque o Espírito do Senhor, that walks among us today. que está andando sobre nós esta manhã. We depend upon your guidance and your anointing. Nós dependemos que o Senhor venha sobre nós e derrame a sua unção. Anoint me to minister your word Unja-me para ministrar a tua palavra and anoint your people e unja o teu povo to receive and understand the word. para receber e entender a palavra. And we give you all the praise and all the glory. E nós te damos todo o louvor e toda a glória. And everybody said amen and amen. E todos digam amém e amém. It is important to note this morning É importante você saber nesta manhã that if you really want to understand the new covenant, que se você realmente quer entender o Novo Testamento, you must have a proper understanding of the old covenant. você tem que entender o Velho Testamento. If you don't understand the Old Testament properly, Se você não entende o Velho Testamento de maneira própria, o substancial, you cannot understand the New Testament properly. você não irá entender o Novo Testamento também. In theology, it's said this way. Na teologia, eles dizem dessa maneira: The Old Testament is the New Testament hidden. Eles dizem que o Novo Testamento é o Velho Testamento escondido. And the New Testament is the Old Testament revealed. E o Novo Testamento é o Velho Testamento sendo revelado. By that we mean this.
E nisso eu quero dizer o seguinte, that all of the great truths and doctrines of the New Testament que todas as doutrinas do Novo Testamento are found in the Old Testament foram encontrados no Velho Testamento. in type and in shadow. In Type, just type. Ok, de maneira escrito. And if you can understand the type as it is revealed in the Old Testament, E se você entender a escrita que foi revelada no Velho Testamento, then the substance of the New Testament becomes real. aí então a substância do Novo Testamento se torna real ou realidade para And I'll você. give you a brief explanation of what I'm E eu vou te speaking dar of. uma explanação rápida do que eu estou querendo dizer. In Exodus chapter 12, Em Êxodo capítulo 12, we read of the Passover. nós lemos sobre a Páscoa. The very first Passover Israel would ever have. A primeira Páscoa que Israel teve. They were slaves in Egypt. Eles eram escravos no Egito. In Bible typology, E na teologia da Bíblia, Egypt is a type of the world. o Egito significa um tipo de mundo. Pharaoh that sat on the throne Faraó estava sentado no trono. is a type of Satan. É um típico do Satanás ou do adversário. The Bible said that Pharaoh placed taskmasters over the children of Israel. E a Bíblia diz que Faraó massacrava ou oprimia os filhos de Israel. In Bible typology, these taskmasters E na teologia do Velho Testamento, are types of demon spirits isso é um tipo de demônios espirituais that come to war against the child of que God. faziam uma guerra ou uma batalha contra os filhos de Deus. The Bible tells us A Bíblia nos diz the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. que o inimigo, o ladrão, veio para matar, para roubar e para destruir. But Jesus said, I am come Mas Jesus disse: eu venho that you might have life para que você tenha vida and have it more abundantly. e tenha vida em abundância. Satan seeks to oppress the child of God. Satanás, ele quer oprimir os filhos de Deus. He brings burden after burden on the child of God. Ele traz opressão e mais opressão para os filhos de Deus. But in this great 12th chapter of Exodus, Mas nesse grande capítulo 12 do livro de Êxodo, we are given a picture of the greatness and the glory of Calvary 2,000 years ago. dá uma imagem do Calvário há mais ou menos 2000 anos atrás. The Lord told Moses, Deus disse a Moisés: take a lamb, pegue um cordeiro, a spotless lamb. um cordeiro imaculado. That lamb was a type of Jesus Christ. Aquele cordeiro tipificava Jesus Cristo. The lamb had to be perfect. O cordeiro tinha que ser perfeito. No disease, Nenhuma doença, no imperfections, nenhuma imperfeição, no bruising, nenhuma mácula ou mancha, no cuts or scratches, nenhum risco ou mancha, because it represented Jesus Christ. porque ele representava Jesus Cristo. He said, take that lamb, Ele diz, a Bíblia diz: pegue este cordeiro, cut the throat of that lamb. corte o pescoço dele. When the blood came out, Quando corte a garganta e quando o sangue vier, which was a type of the blood of Jesus que Christ, tipificava o sangue de Jesus Cristo. he told the children of Israel, take hyssop. Eles falaram, ele disse ao povo de Israel: pegue. Hyssop was a type of leaves that grew along the banks of the Nile River. Ele dizia que era para pegar um tipo de folha que tinha perto do rio. He said, take the hyssop Pegue esse galho, and dip it in the blood. esse galho, e jogue esse galho dentro das águas. That hyssop was a type of the humanity of Christ. Esse pedaço de madeira tipificava a humanidade. He was very God, E era Deus, but very man. que era Deus e também era um homem.
God became man. Nesse momento, Deus também se torna homem. God became the Lamb of God Deus se torna o Cordeiro to die upon Calvary's cross, que ia morrer na cruz do Calvário to pay the price for our sin. para pagar o preço pelo nosso pecado. And he said, take that blood E ele diz: pegue esse sangue and apply it to the doorpost. e coloca nos portal das portas. Once in the middle, Um no meio, once on the right, na direita, once on the left, na esquerda, forming a cross. formando uma cruz. And then he gave this promise. E ele deu essa promessa: When I see the blood, quando eu ver o sangue, I will pass over you. eu vou passar por fora de você. Nothing has changed today. Nada mudou até o dia de hoje. He's still saying today, Ele está dizendo hoje, da mesma when jeito. I see the blood, Quando eu vejo o sangue, I will pass over you. vai passar por fora. Thank God for the blood. Agradeça a Deus pelo sangue. Thank God for the blood. Agradeça a Deus pelo sangue. Thank God for the blood. Agradeça a Deus pelo sangue. Thank God for the blood. Agradeça a Deus pelo sangue. And then the man of the house, E o dono da casa, he was to cut the little lamb all the way down the center. ele tinha que cortar todo o cordeiro até embaixo. Then he took his hands E ele pegava a sua mão and he put his hands inside that little lamb. e ele colocava a sua mão dentro daquele pequeno cordeiro. And he removed all of the internal organs. E ele tirava todos os órgãos internos. It was called the compassion. Era chamado de a compaixão. And then he had to hold it above his head. E ele tinha que segurar ele acima da sua cabeça. And the blood would drip down upon him. E o sangue caía sobre ele. And then he would take that compassion Então ele pegava essa compaixão and he would throw it in the fire. e ele jogava no fogo. That was a type of the judgment of God upon sin. Isso era um tipo de julgamento de Deus sobre o pecado. We deserve the judgment, Nós merecemos o julgamento, but Jesus Christ mas Jesus Cristo took our place tomou o nosso lugar. and he took the judgment upon him. E ele pegou o julgamento todo sobre ele. And then they were told to cook every bit of the lamb. E aí eles falaram que era para cozinhar o resto do cordeiro. And then they were to eat all of the lamb. E eles tinham que Eat all. E eles tinham que comer tudo aquilo que foi cozido. They could not leave any of the lamb left over. Eles não podiam deixar nada do cordeiro para trás, né? And that's an important spiritual lesson. E isso é uma lição espiritual muito Because importante. it tells us Porque isso nos diz, we don't get to pick and choose what part of Jesus we want. porque nós não podemos pegar ou escolher que parte de Jesus nós queremos. We take all of Jesus Nós temos que pegar ele todo, completo. or none of Jesus. Ou então nada dele. Hallelujah. Aleluia. And then they were to eat it standing up, E eles tinham que comer de pé. not sitting down, Não era sentado, but standing up, mas de pé. because they were getting ready to leave. Porque eles estavam quase na hora de ir embora. And then they were to eat it with bitter herbs, E eles tinham que comer com ervas amargas. which was to remind Israel of all their years of bitterness of slavery. Que era para lembrar o povo de Israel de toda a amargura e do tempo da escravidão que eles viveram. And then that night, E esta noite, the death angel passed over Egypt. o anjo da morte passava sobre o Egito. All the firstborn males of the Egyptians died. Todos os meninos nascidos homens tinham que morrer. The Bible tells us Mas a Bíblia diz that there were some Egyptians que tinha alguns egípcios that believed the word of the Lord. que acreditavam na palavra do Senhor. And they brought their families into the house of the Israelites. Então o que eles faziam? Eles pegavam a sua família e corriam para dentro da casa de algum israelita. Ou And when israelense. that death angel passed over, E quando aquele anjo da morte passava, because they were in a house
Eles estavam na casa that the blood had been applied to the door. que o sangue tinha sido passado nos umbrais das portas. God spared their child. Deus então salvava as crianças deles. Once again, thank God for the blood. Mais uma vez, nós temos que agradecer ao Senhor pelo sangue. Thank God for the blood. Obrigado, Senhor, pelo sangue. And when they left Egypt, E quando eles saíram do Egito, many of these Egyptians that had gone into the houses of the Israelites, muito daqueles egípcios que foram para a casa dos israelitas lá para livrar o filho, they left with Israel. eles foram também junto It was- com o povo de Israel. It was called the mixed multitude. Era chamado o meio da multidão. And when God delivered the children of Israel, E quando Deus então libertou o povo de Israel, He didn't just bring them out of slavery. Deus não apenas os tirou de dentro da escravidão. The Bible says, number one, A Bíblia diz, primeiro, He healed every one of them. Ele curou todos eles. There was not a sick one among them. A Bíblia diz que não havia nem um doente no meio deles. And then number two, E o número 2, all that were old and feeble, todos aqueles que estavam velhos, He restored their youth and their vitality. Deus restaurou a sua juventude e a sua vitalidade. Can you imagine this? Você pode imaginar, pensar um negócio desse? 1 minute they're like this. Um minuto eles estão andando assim com a bengala. And then the next moment, E no próximo momento, eles levantam. oh, hallelujah. And the third thing He did, E a terceira coisa que Deus fez, He gave Israel Ele deu a Israel, the gold and the silver of Egypt Ele deu o ouro e a prata do Egito, to pay them back para pagá-los de volta for all of their years of servitude. por todos aqueles anos de servidão. God will owe no man. Deus não vai ficar devendo a homem algum. He will give back to those who have served Him. Ele vai pagar de volta a todos aqueles que o servem. And I want you to know something this E eu morning. quero que você saiba de algo esta manhã. You've had economic problems in your country. Você está tendo alguns problemas financeiros da economia no nosso país, no But seu we país. serve a God Mas nós servimos um Deus who owns the cattle on 1,000 hills. que é o dono de todas as coisas. He owns the gold and the silver in the hills. Ele é o dono do ouro, da prata e das montanhas. And it doesn't matter what happens to the economy. E não importa o que aconteça com a economia. If your faith and your trust is in Him, Se sua fé e a sua confiança está em Deus, He will put food on your Ele table. vai colocar comida na sua mesa. He'll put clothes on your back. Ele vai colocar roupa nas suas costas. He'll put gas in your car. Ele vai colocar gasolina no seu automóvel. He'll make a way where there seems to be no way. Ele vai criar um caminho onde parece não existir um caminho. Because you are the child of God. Porque você é o filho de Deus. Then we get to chapter 14. E aí nós vamos então até o capítulo 14. And the children of Israel are facing the Red Sea. E aí os filhos de Israel estão diante do Mar Vermelho. And the Lord speaks to Moses. E Deus fala a Moisés. And He says, tell my children Ele diz: fale aos meus filhos to go forward. para ir adiante. God never goes backwards. Deus nunca vai para trás. God never retreats. Deus nunca retorna. But God always goes forward. Mas Deus sempre vai adiante. Go forward. Adiante. Don't live in the past. Não viva no passado. Don't worry about what's happened in the Não se past. preocupe com o que aconteceu lá atrás. The Apostle Paul would say this, O apóstolo Paulo diria assim: forgetting those things that are behind, esqueça as coisas que ficaram para trás, I press toward the mark mas siga adiante of the prize of the high calling para aquilo que lhe é proposto, that is in Christ Jesus. que está aonde? Em Jesus Cristo, a sua Some of promessa. you failed the Lord. Alguns de vocês
and it happened months ago, Fracassaram há um mês and atrás. you're letting the devil beat you up. Mas não deixe que o inimigo fica te batendo com isso. If you've asked for forgiveness, Se você já pediu perdão, it's forgotten. já foi perdoado. It's forgotten. Já foi perdoado. Quit living in the past, Pare de viver no passado, but get up, mas acorde. dust yourself off, Levante, vista and go forward. e vá adiante. Go forward. Vai adiante. Go forward. Vá adiante. And when Moses said, go forward, E quando Moisés disse, siga, and he stretched that rod out, e ele levantou o seu cajado, the waters opened. as águas abriram. It was probably 3 or 4 miles wide that the waters opened. Era mais ou menos uns 5 quilômetros aproximadamente que as águas tiveram que abrir. And the children of Israel walked across on dry ground. E os filhos de Israel caminharam no chão seco. The opening of the Red Sea A abertura do Mar Vermelho and the children of Israel passing over e o povo de Israel passando is a picture é uma imagem of our entrance into Christ. da nossa entrada para Jesus. We were once slaves in Egypt, Antes nós éramos escravos no Egito, but when we applied the blood to the door of our heart, mas quando nós colocamos o sangue na porta do nosso the coração, Lord brought us out of sin, o Senhor nos tira do pecado brought us across the Red Sea, e nos atravessa pelo Mar Vermelho. and now we are on the other E side, agora nós já estamos do outro lado. and we're no longer slaves, E nós não somos mais escravos, but we are children of the Most High God. mas nós somos filhos do mais alto e poderoso Deus. And then at the beginning of the 15th chapter, E aí no começo do capítulo 16, we find the song of Moses. nós encontramos o cântico de Moisés. The children of Israel had crossed over. Os filhos de Israel já tinham atravessado. The Egyptian army had been destroyed underneath the power of the Red Sea. O exército de Israel já tinha sido destruído pelo poder das águas do Mar Vermelho. And Moses, the man of God, E Moisés, o homem de Deus, he lifts his voice ele levanta a sua voz and he begins to sing. e ele começa a cantar. For the Lord Pelo Senhor has triumphed gloriously. tem nos livrado gloriosamente. The horse and the rider Os cavalos e as carruagens has he thrown into the sea. ele já julgou lá nas águas e derrotou. I want you to know this morning Eu quero que você saiba esta manhã that at Calvary 2,000 years ago, que no Calvário, há 2000 anos atrás, the Lord triumphed gloriously. o Senhor triunfou em glória. Hallelujah. Aleluia! As he defeated Satan, Que ele destruiu Satanás. as he defeated the world, E ele destruiu a batalha, as he venceu. defeated sickness and E ele disease, venceu a doença e a as he enfermidade. defeated poverty. E ele venceu a pobreza. But Moses, as he began to sing, Mas quando Moisés começou a the cantar, Bible says a Bíblia diz that his sister Miriam, que a irmã dele, Miriam, she was a prophetess. ela era uma profeta. The Bible said that she and all of the women of the children of E Israel, ela e todas as mulheres de Israel, from the youngest desde a mais nova to the oldest, até a mais velha, and they all took tambourines, e elas pegaram tamborins and they began to beat those e tambourines. começaram a bater os pandeiros. And Moses would look to Miriam, E Moisés olhou para Miriam, and Moses would sing it out. e Moisés estava cantando. The Lord has triumphed gloriously. O Senhor triunfou e nos tirou gloriosamente. The horse and the rider has he thrown into the sea. Os cavalos e os cavaleiros foram derrotados lá no mar. And then on the other side, E do outro lado, over 1 million women mais de 1 milhão de mulheres, shouting with their tambourines balançando o seu pandeiro would sing back to Moses. e cantando de volta para Moisés. The Lord has triumphed gloriously. O Senhor triunfou gloriosamente. The horse and the rider hath he thrown into the sea. Os cavalos e os cavaleiros foram derrotados no mar. Now, I brought that out for a reason. Eu trouxe isso aqui por uma razão.
They had tambourines. Eles tinham tambores e pandeiros. They were dancing. Eles estavam dançando. They were shouting. Eles estavam gritando. So that means they were Pentecostal. Quer dizer então que eles são pentecostais. Hallelujah. Aleluia. And now we come to my text. E agora eu venho para o meu texto. The Bible said that for 3 days Moses led them through the A wilderness. Bíblia diz que por 3 dias Moisés os guiou pelo deserto. The wilderness speaks of the barrenness of life. O deserto fala das batalhas da nossa vida. There is no food in the wilderness. Não tem comida no deserto. The wilderness, there is no water. Deserto não tem água. There's nothing to sustain Não tem nada para te manter, the man, the woman, the boy, the nem o child. homem, nem a mulher, nem as crianças. This world that we live in, E esse mundo também que nós estamos vivendo agora it is a wilderness. é um deserto. There's nothing in the world Não tem nada neste mundo aí that can truly satisfy the thirst of the human que heart. realmente possa saciar a sede do ser humano. There is no true bread to eat in this world. Não tem um pão verdadeiro para se comer aí nesse mundo. All the world has to offer is hurt and pain. Tudo que o mundo tem para oferecer é dor, é sofrimento. All the world has to offer is drugs and alcohol. Tudo que o mundo está oferecendo é o que? Droga e álcool. I don't know what the total population of Brazil is. Eu não sei qual é a população total do Brasil. But in my country, Ok, mas no meu país, our population is 330 million people. no meu país a população é 330 milhões de pessoas. And over 10% of our population, E mais de 10% da nossa população, over 30 million people, mais de 30 milhões de pessoas, are bound by drugs or alcohol or both. estão lá viciados em álcool, droga e prostituição. They can't go through a day without drugs or alcohol. Eles não conseguem passar o dia sem droga ou sem álcool. They're looking for something to satisfy their heart. Eles procuram por algo para satisfazer o seu coração. They look to drugs or to alcohol to satisfy the thirst of the human heart. Eles buscam na droga ou no álcool algo para preencher o seu coração. But you must never forget, Mas você nunca deveria esquecer. the soul of man is so big, A alma do homem é tão grande only God can fill it up. que somente Deus consegue preencher. Only God can fill it up. Somente Deus consegue There preencher. is no life in the world. Não existe vida lá no mundo. There's just pain and suffering. Apenas dor e sofrimento. There's just hurt. Apenas dor, There's death. morte. There's divorce. Tem divórcio. There are children that are abused. Tem crianças que estão sendo abusadas. It's the wilderness. Esse é o deserto. At the hotel that I'm staying in, Eu estou no hotel aqui I walked out yesterday, e eu estava saindo dando uma caminhada ontem no and there hotel. were young teenage girls everywhere. Um monte de garotinhas na casa de 15, 16 anos, adolescentes, na porta do hotel. And I asked Alton, what are they doing? E eu perguntei a Adalto, o que essas garotinhas estão fazendo aí? And he said, there's a world famous DJ Eu sei, tem um DJ staying in your hotel, famoso que está aqui no hotel. and they're waiting E essa garotada está esperando for him to come out para que ele saia aí do quarto, so they can get a glimpse of him. para que eles possam tocar nele. And I was thinking to E eu myself, estava pensando comigo, how foolish is the world? que bobagem e tolice é esse mundo. They're setting out there waiting for some guy. Eles estão lá sentados esperando por horas por um garotinho. His body is covered in O tattoos. corpo dele está cheio de tatuagem. He probably has the IQ of a moron. Ele deve ter um... An idiot.
Can I say the word? He must be um idiota, ele deve ser. Essa é a palavra. Deve ser um idiota. I mean, just think about it. Pense comigo. They wear their pants down to their Eles knees. estão com umas calças só até que assim, rasgada. They got their underwear pulled up to their A armpits. cueca desse está mais cá em cima do que em qualquer lugar. They can't even put a hat on straight. Ele não consegue nem colocar um boné reto assim, tem que pôr de bandinha assim de lado. And people follow that? E o povo segue isso? Give me a break. Oh, por favor, né? Dá um tempo. What is so great about taking a record? O que é tão importante de ter uma imagem? I can get my 3-year-old granddaughter to do that. Eu nunca deixaria a minha neta, que tem apenas 3 anos, e fazer um negócio desse. That won't do anything for them. Isso não vai fazer nada para eles. It will not satisfy the longing of their heart. Não vai satisfazer o desejo e aquilo que tem dentro do coração Only deles. Jesus can do that. A única pessoa que pode fazer isso é Jesus Cristo. That's the reason why Jesus gave us this command. Essa é a razão pela qual Jesus nos deu esse comando, essa ordem. Go into all the world Vai ide por todo o mundo and preach the gospel to every person. e pregue o evangelho a todas as pessoas. We've got to let the world know Nós temos que deixar o mundo saber that there is hope, que tem esperança, there is joy, que tem alegria, there is peace. que tem paz. And it's not in drugs or a bottle, E não é em droga ou qualquer outra coisa. but it's in a man, Jesus Mas Christ. isso é apenas no homem, Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. And they came to a place called Mara. E eles chegaram a esse lugar chamado Mara. It was supposed to be a spring of water, a well of water. Era para ser uma água natural, uma fonte de água. They were thirsty. E eles estavam sedentos. But when they tasted the water, Mas quando eles provaram aquela água, it was bitter. era amarga. They could not drink the water. Eles não puderam beber aquela água. This speaks of the bitterness of life. Isso fala da amargura da nossa vida. I said it Friday night, I'm going to say it again. Eu disse sexta-feira à noite, eu vou falar novamente. Life is not fair. A vida não é justa. Life is cruel. A vida é cruel. Some of you sitting here this morning, Algum de vocês sentados aqui esta manhã, your whole world has been turned upside down. o seu mundo foi virado de cabeça para baixo. Maybe you've lost your job. Talvez você perdeu o seu trabalho. Your home is being torn apart. O seu lar está sendo virado de cabeça para baixo. In America, Lá nos Estados Unidos, 50% of every marriage ends in divorce. 50% dos casamentos se transformam em divórcio. There are some of you sitting here. Tem alguns de vocês sentados aqui nesta You manhã. had dreams and desires, Você tem sonhos, desejos, but those dreams have been crushed. mas esses sonhos foram amassados. Those desires seem out of your reach. Esses desejos parecem fora, longe do seu alcance. You are at the bitter waters of Mara. Você está diante das águas amargas de Mara. Some of you have lost your job. Alguns de vocês perderam o trabalho, o emprego. And every day you get up E todo dia, quando você levanta, and you wonder, how am I going to provide for my e family? você fica pensando, como eu vou providenciar ou prover comida para minha família? Every true man wants to provide for his family. Porque todo homem verdadeiro, ele quer trazer o sustento para sua casa. Or maybe you went to the doctor recently Ou talvez você foi ao médico recentemente and he says your body is full of disease. e ele disse, o seu corpo está cheio de enfermidade. You're going to die. Você vai morrer. The bitter waters of Mara. As águas amargas de Mara.
Some of you, your hearts have been broken in church. Alguns de vocês estão com o coração quebrado por conta de igreja. You see, Christians can be some of the meanest people in the world É porque às vezes os cristãos podem ser o povo mais terrível, because they are self-righteous. porque eles são muito certos. As a child of God, you're either one of two things. Como filho de Deus, você é uma dessas duas coisas. You're either humble Ou você é humilde, or you're full of pride, ou então você é cheio de orgulho. which always brings about self-righteousness. E aí é o que traz assim, quando você é orgulhoso, você se sente o correto. And it's bad enough to be hurt in the world, É melhor você ser machucado lá fora no mundo but to be hurt in the house of the Lord, do que ser ferido dentro da própria casa de Deus. it's something else altogether. Isso é muita coisa junto. Some of you, Alguns de vocês, you've heard the words of a husband say, I don't love you anymore. alguma de você, mulher, talvez já ouviu o seu marido olhar no seu rosto e dizer assim: eu não te amo mais. Or you've heard the words of a wife say, I don't love you anymore. Ou talvez você, marido, ouviu a sua esposa dizendo: eu não te amo mais. Or you've raised your children the best that you can. Ou então você criou as suas crianças, os seus filhos, da melhor maneira que você You podia. have raised them in church. Você cresceu essa criança dentro da igreja. But today they will not serve the Lord. Mas hoje eles não servem mais o Senhor. Matter of fact, some of you, Mas talvez alguns de vocês, you may not even know where your children are right now. talvez nem sabe por onde seu filho está andando agora, nesse momento. They've gone so deep into the world, Eles foram tão profundos lá, mergulharam no mundo, and you're drinking the bitter waters of Mara. e você está agora tomando as águas amargas de Mara. And the Bible says E a Bíblia diz that the people begin to complain against Moses. que o povo começou a murmurar contra Moisés. That is the nature of man. Essa é a natureza do homem. When things don't go our way, Quando as coisas não acontecem da nossa maneira, we want to begin to complain. nós começamos então a murmurar. Now they were complaining against Moses. Eles estavam murmurando contra Moisés. They said, "Did you bring us out here to die?" Eles falaram: você nos trouxe até aqui para morrer? Now just 3 days earlier, 3 dias antes apenas, they were slaves in Egypt, eles eram escravos no Egito. and now they are free, E agora eles estão livres. and now they're E complaining, mesmo assim eles estão murmurando. just like the church. Igualzinho à igreja. The power of God moves in a service. O poder de Deus movimenta no culto. Oh, we got our hands in the Oh, air. nós levantamos as nossas mãos. We're praising the Lord. Oh, nós louvamos o Senhor. But a couple of days goes by, 2 dias que passam and something happens, e alguma coisa acontece and we start e complaining. nós começamos a murmurar. And we start complaining against the pastor. E nós começamos a murmurar contra o pastor. It's your fault. É a sua culpa. It's your fault. É sua culpa. Let me tell you this. Deixa eu te falar algo. When you complain against the man of God, Quando você murmura contra o homem de Deus, you're complaining against God. você está murmurando contra o próprio Deus. Because it wasn't Moses who really led them into the wilderness. Porque não foi Moisés que os liderou para o deserto. It was the Lord himself. Foi o Senhor, Ele mesmo. How do you know that? E como você sabe disso? Because the book of Deuteronomy tells us. Porque o livro de Deuteronômio diz The Lord spoke to Moses right before he died. que Deus falou com Moisés antes dele morrer. And he said, "You have wondered, you have asked, Você tem pedido, você tem pensado, why I led you through the wilderness. por que eu, o Senhor, te guiei pelo deserto? Why I led you the hard way. Por que eu te levei pelo caminho mais difícil? It was to prove you. Era para provar para você. It was to open up your heart Era para abrir o seu coração and let you see who you really are. e deixar você ver quem você realmente é. The idea is this. A ideia é esta. There can be no faith Pode não ter fé
until faith is put on trial. Até que essa fé seja colocada em prova. Every one of us has to go through the wilderness. Todos nós temos que passar pelo deserto. Every one of us has to be brought to a place Cada um de nós temos que ser levado até um lugar that we're not depending on our own talents and our abilities, que não dependa apenas do nosso talento ou da nossa habilidade, but our dependence is in the Lord only. mas que a nossa dependência tem que ser total de Deus. Now everything I've told you is my introduction. Tudo que eu falei para você até agora é apenas a minha introdução. This is all that I've come to tell you right here. Isso é tudo que eu vim dizer para você. Moses asked the Lord, Moisés pediu a Deus: what do I do? o que eu faço? And the Lord E Deus showed Moses a tree. mostrou para Moisés esse galho. And he said, go cut the tree down Ele falou: corte, ele disse aqui uma árvore, corte essa árvore toda. and take that tree E pegue essa árvore and throw it into the bitter waters of Marah. e jogue essa árvore nas águas amargas de Mara. And the moment that tree was thrown into the bitter E no waters of Marah, momento que aquela árvore foi jogada nas águas amargas de Mara, the Bible says a Bíblia diz: the water was made sweet. a água se tornou doce. The tree A árvore that Moses cut down que Moisés cortou was a type of Calvary, era tipificação do Calvário, a type of the cross. uma tipificação da cruz. He was telling them then, Deus estava dizendo a ele então, and he's telling us now, e está dizendo a nós agora: whatever the bitterness of your life não may be, interessa qual a amargura ou a tristeza que a sua vida esteja, the answer is found in Calvary. a única resposta está na cruz. The answer is in the cross. A resposta está na cruz. The answer is in what Jesus did at Calvary 2,000 years ago. A resposta está no que Jesus fez no Calvário há 2000 anos atrás. This whole world Esse mundo todo was lost in sin and trespasses. estava perdido no pecado. They were drinking from the bitter waters of Marah. Eles estavam bebendo da água amarga de There was Mara. nothing in this world that could satisfy their thirst. Não tinha nada nesse mundo que poderia saciar a sede deles. But Jesus Christ, Mas Jesus Cristo, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, the creator of heaven and earth, o Criador do céu e da terra, the one who put the stars in the heavens, aquele que colocou as estrelas penduradas no céu, and who has named every single one of them, e aquele que criou todas elas, uma por uma, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, he stepped out of eternity ele desceu da eternidade, and into time entrou no tempo and became a man, e se tornou um homem, born of a virgin, nascido de uma virgem, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Aleluia. There was no sin in him. Não havia pecado nele, There was no failure in him. não existia falha em There uma was nele, no death in him. não tinha morte nele, There was no sorrow in him. não tinha nenhuma tristeza He nele. was God in the flesh. Ele era Deus em carne. And he said, no man Ele disse: nenhum homem takes my life from me. tira a minha vida de mim. I lay it down freely. Eu a entrego And when I lay my life espontaneamente. down, E quando eu entregar a minha vida, they're going to put me in a tomb. eles vão me colocar num túmulo. And on the third day, Mas no terceiro On the dia, third day. no terceiro dia, on the no third day, terceiro dia, I'm coming out of that tomb eu vou sair daquele túmulo victorious. vitorioso, Victorious. vitorioso, Victorious vitorioso. over death. Vitória sobre a morte, Victorious over hell. vitória sobre o inferno, Victorious over the grave. vitória sobre o túmulo, Victorious over the bitter
bitter waters of Mara. Vitória sobre a água amarga da sua vida. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. There's only one. Só tem um. Only one. Somente um. Who can satisfy your thirst. Que pode saciar a sua sede. There's only one. Só tem um. Who can satisfy your hunger. Que pode saciar a sua fome. It's not me. Não sou eu. It's not any other preacher. Nenhum dos outros pregadores. It is Jesus. É Jesus. 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 As everyone bows their head at this moment. Por favor, curve a sua cabeça nesse momento. Todos. No one looking around. Ninguém olhe de lado, por favor. I don't know you. Eu não te conheço. I don't know the story of your life. Eu não conheço a história da sua vida. Tanta gente sentada, puxa. I don't know the situations that you're facing. Eu não sei a situação que você está enfrentando nesse momento. I don't know if everyone here is truly born again. Eu não sei se todos aqui são verdadeiramente, se você nasceu de novo, eu não sei. So as your heads are bowed, your eyes are closed. Enquanto você curva a sua cabeça e fecha os seus olhos, I want to ask you to ask yourself this question. eu gostaria que você se perguntasse, fizesse essa pergunta a você mesmo. Am I saved? Eu sou salvo? Am I truly born again? Eu verdadeiramente nasci de novo? Have I truly surrendered my life Será que eu verdadeiramente entreguei a minha vida to Jesus Christ? para Jesus Cristo? Am I truly spiritual, Eu sou verdadeiramente espiritual? or am I just religious? Ou eu sou apenas um religioso? I cannot answer that question for Eu não you. posso responder essa pergunta. Only you can answer that question. Somente você pode responder essa pergunta. And this morning I ask you, E essa manhã eu te pergunto: are you truly born again? é você verdadeiramente nascido de novo? Are you truly saved? É você verdadeiramente salvo? Do you truly have peace in your heart? Você verdadeiramente tem paz no seu coração? That your name is written in the Lamb's Book of Life. Que o seu nome realmente está escrito no livro da vida? If you're not sure this morning Se você não tem certeza esta manhã that everything is right between you and the Lord, que tudo está perfeito entre você e Deus, I'm going to ask you to step out from where you are eu vou pedir a você que saia do lugar que você está and to walk down this aisle e venha até aqui, por esses corredores, and stand right here. e fique aqui na frente. I won't embarrass you. Eu não vou lhe envergonhar. I give you my word. Eu te dou a minha palavra, But I ask you this morning, mas eu te peço esta manhã: is Jesus Christ é Jesus Cristo the Lord of your life? o Senhor da sua vida? Come on right now. Venha, venha mais. If you don't know him, come on. Se você ainda não conhece Jesus, Come on right where you are. Thank you, sir. Anyone else? Come on, this is your time. This is your moment. venha, Senhor, venha, senhora, venha, jovem, venha, rapaz, esse é o seu momento. The Lord is dealing with you. Come on, sir. Isso, venha mesmo, Senhor, pode vir. Hallelujah. Are you saved, Hallelujah. young person?